Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes com o Senhor mais uma vez, que Ele nos concede a oportunidade de podermos estar na Sua santa presença, podendo mais uma vez falar do amor de Deus através da Sua santa e preciosa palavra. Quero também aqui, não posso deixar passar, falamos pela manhã na escola dominical, mais uma vez gostaria de parabenizar a todas as mães por este dia abençoado, como disse a nossa irmãzinha aqui na oração, todos os dias, né? Mas hoje em especial, feliz é aquele que tem uma mãe de oração, como nós estamos ouvindo aqui ao longo desta noite. Eu não quero fugir do contexto dessa festa, deste culto festivo, deste tema, nem fugir também daquilo que Deus já vem falando conosco aqui já há algumas semanas. É interessante que Deus tem as suas formas de trabalhar e de falar, e sempre nada é desconexo, nada é desligado, sempre uma ponta puxa na outra, e se você observar, Deus vem tratando algumas coisas e é sempre assim que Deus faz. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que tem ministrado sobre nós nesta casa, e nós temos entendido e ouvido a voz do Senhor através da vida do santo homem de Deus nesta casa. Louvo a Deus pela oportunidade, pastor, mais uma vez de poder estar ministrando. Queridos, dentre tantas mães que tem na Bíblia Sagrada, há muitas histórias que falam sobre mães, algumas emblemáticas. Essa é uma delas, talvez uma das mais conhecidas e mais ministradas nesses dias. E sobre ela nós vamos falar. 1 Samuel, capítulo de número 1, vamos falar sobre a mãe Ana, a nossa irmã Ana. Louvado seja o Senhor para sempre. Com foco nos versículos 9 e 10, que nós vamos meditar nesses minutos, nesses próximos minutos que nós temos aqui nesta noite. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos diante de uma história que nós ouvimos desde pequenininho. Mais uma vez eu louvo a Deus por isso, que nós estamos diante de uma história que por todas as classes, por todas as faixas etárias, da nossa escola dominical, certamente nós ouvimos, aprendemos, reaprendemos. Há muitas lições dentro deste capítulo 1 do livro de 1 Samuel, que nós poderíamos discorrer alguns temas, mas dentre eles, como já dito, dentro de um contexto que Deus vem falando conosco e nessa noite reforçou mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção à necessidade da oração. Nós estamos vivendo dias maus, mas pastor, há 30 anos atrás eram dias maus, há 100 anos atrás eram dias maus. Podemos dizer que nós estamos vivendo os nossos dias maus, e as gerações que foram antes de nós só ficaram de pé porque eles recorreram à oração. E a nossa geração não pode ficar para trás nesse sentido, nesse quesito, nessa ferramenta
nesta arma espiritual, como nós aprendemos hoje pela manhã na nossa escola bíblica dominical. Ana era uma das mulheres de Eucana, e segundo diz a Bíblia Sagrada, era a mulher que realmente ele amava. Porém, Ana tinha um problema sério, como nós sabemos, ela era estéril, e a sua esterilidade tinha uma fonte, o céu. A Bíblia vai dizer no versículo 5 do capítulo 1 que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Foi Deus que tornou ela estéril. A Bíblia vai dizer que esta família começa a passar por uma série de conflitos. Por quê? Porque visto que Ana não gerava, entendendo a necessidade de gerações futuras, Eucana vai se casar novamente. Entenda, ainda não era pecado um homem se casar com mais de uma mulher, mas se nós olharmos mesmo no Antigo Testamento, nós vamos notar que não era aconselhável, que Deus não orientava um casamento com mais de uma mulher. Isso se deu pelo fato da necessidade do ponto de vista do pai da família, de ter uma geração, de ter uma prole, de ter aqueles que perpetuariam o seu nome. Eucana se casa novamente com uma mulher chamada Penina, e essa lhe dá os filhos que ele desejava. Porém, o conflito estava instaurado dentro daquela casa. Era uma casa que não tinha paz, porque Eucana amava mais Ana, e ele demonstrava isso. A Bíblia vai dizer que eles haviam subido para fazer sacrifícios, os seus sacrifícios anuais, e todos os anos ele subia a Siló para sacrificar e para adorar ao Senhor. E a história bíblica vai dizer que parte da oferta que eles ofereciam, ou que Eucana oferecia no templo, parte desta oferta ficava com o ofertante, pois era tradição. E esta parte da oferta que ficava com o ofertante, os alimentos, eles eram distribuídos. Eucana distribuía entre a sua mulher Penina e os seus filhos. Porém, a Bíblia vai dizer que para Ana ele dava uma porção mais excelente. Algumas traduções vão dizer que ele dava uma porção dobrada a ela, porque ele amava mais ela do que a outra. Porém, devido à sua expressão de amor maior por Penina, ou por Ana, Penina, olhando aquilo enciumada, aproveitando a situação e a fragilidade de Ana em não gerar, lançava-lhe em rosto, a acusava, zombava dela, e aquilo trazia tristeza ao seu coração. Basicamente esse é o contexto dessa história. Ela sofria porque não gerava. Eucana achava que compensava esse sofrimento com a demonstração do seu amor por ela. Tanto é que em um dos versículos dessa história, vendo ela triste no momento em que eles estavam no banquete, ele traz aquela expressão famosa: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Acontece que a situação estava assim. Até o momento em que no versículo que nós lemos, eles terminam de comer e beber. Eles se levantam da sua mesa satisfeitos,
aquela sensação de saciedade, aquela sensação de alegria, depois de uma boa refeição, depois de uma festa. Mas o coração de Ana não estava segundo o coração do seu marido e da sua, como a Bíblia diz, concorrente. O coração de Ana está amargurado, está triste. Ela se levanta da mesa. Eu gosto dessas imaginações, dessas teorias que a história bíblica nos proporciona. A gente fica tentando imaginar para onde Eucana foi, para onde Penina foi, para onde os seus filhos foram. A Bíblia não diz, mas satisfeitos daquele momento, eles foram talvez para uma rede, talvez descansar, talvez para baixo de uma árvore. Mas Ana foi ao templo. O coração de Ana não permitia que ela fosse para o repouso com aqueles que estavam em paz. O coração de Ana moveu ela a ir aos pés do Senhor. Eu sei que nós estamos falando do Antigo Testamento, mas permita-me utilizar essa expressão. Ela foi para os pés de Cristo. Ela foi para a oração. Eu acho lindo na história dessa mulher, porque de tantas armas carnais que ela tinha à sua disposição, ela resolveu usar a arma espiritual que estava nas suas mãos. Ana poderia usar do amor que ela tinha e do que seu marido tinha por ela como uma arma carnal para tentar resolver aquela situação. Ela poderia fazer como fez Sara com Abraão, convencendo Agar que fosse expulsa de sua casa, utilizando-se de uma arma carnal, utilizando-se do saber que o amor do seu marido era maior por ela e que ele faria o que ela desejava. Ana não usou essa arma. Ana não usou de litígio contra a sua concorrente. Foi levantado esse questionamento hoje na nossa escola dominical. Ana não entrou com processo porque ela estava sofrendo contra a sua concorrente. Ana não usou de força. Ana não fugiu de casa. Ana não voltou para a casa da sua família. Ana não usou de pirraça. Ana não usou de técnicas carnais para tentar resolver a situação. Ela tinha uma arma espiritual. Ela tinha um relacionamento com Deus. Ela tinha um joelho para colocar no chão. Ela sabia o caminho dos pés de Cristo. Ela sabia onde se derramar. Por mais que o seu semblante era triste diante de Eucana e da sua família, e era notado por ele e por todos naquela mesa, mas as suas lágrimas eram derramadas aos pés daquele que realmente poderia resolver e mudar a história da sua vida. Eu quero te chamar a atenção a esta arma. Esta arma que todos nós conhecemos muito bem. Mas quem sabe poucos de nós estamos usando e extraindo tudo aquilo que ela pode nos oferecer. Fazendo um paralelo como foi feito muito bem na escola dominical dessa manhã, com as armas físicas, as armas de fogo, que têm o seu poder de destruição. Ah, se nós soubéssemos o poderio de fato dessa arma que nós temos, e se nós extrairmos todo o poder que ela pode nos dar.
certamente a história de muitos seria diferente. Ana correu para os pés de Cristo. Ana correu para o templo. Ana correu para o clamor. Ana correu para a oração. E eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite, porque Papai do Céu está falando com nós, não é de hoje, Ele está falando conosco, não é de agora. Deus vem falando há alguns dias que Ele está desejando uma vida de oração maior da minha parte e da sua parte, da sua igreja. Papai do Céu está dizendo: o lugar próximo aos meus pés está vago e Ele precisa ser ocupado pela tua vida. Papai do Céu está dizendo: eu quero te ver lá outra vez. Oh glória, aleluia, maravilha do céu. Ana vai chorar aos pés do Senhor. Ana vai clamar ao Senhor. Neste momento ela não tem companhia. Eita glória! Porque no banquete havia companhia, na festa havia companhia, mas nesses momentos dificilmente você vai ter que romper, meu irmão e minha irmã, você vai ter que romper com a necessidade de ter alguém ao teu lado para tudo. Muitas vezes você vai ter que estar sozinho, você e Deus, aos pés dele. O próprio Senhor Jesus falou que quando 2 ou 3 reúnem-se em oração do mesmo propósito, Deus ouve do céu. Mas esta mulher não se incomodou com o fato de ela não ter companhia na oração. Ela precisava falar com Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, começa você. Se ainda não tem companhia, começa você. Se ainda você não convenceu alguém, vai orando, vai clamando, vai chorando. As suas lágrimas têm que começar a regar aos pés de Cristo. Já já Ele vem, já já ela se achega, já já vamos estar orando ao teu lado. Mas se ainda não tem, vai para os pés de Cristo sozinha. Aleluia! Se ainda não tem companhia, meu irmão, vai para os pés dele sozinho, mas não deixa de clamar a Ele. Não deixa essa oportunidade passar. Precisamos molhar os pés de Cristo com as nossas lágrimas. Quando eu olhava para esse texto e vi que ela chorava abundantemente, não era um choro qualquer, não era um choro passageiro, era um choro que provinha da sua alma. Quando eu olhava para esse texto, eu me lembrava de Lucas 7, quando aquela mulher pecadora, Jesus estava na casa de Simão, o fariseu, e foi convidado para aquela refeição, e Jesus está celebrando com aqueles homens, com os seus discípulos e com aqueles fariseus. A Bíblia fala que ele foi chamado lá para ser tentado pelos fariseus, mas quando Jesus está lá, a Bíblia diz que uma mulher pecadora entra em cena, e ela não vai para outro lugar a não ser para os pés de Cristo. A Bíblia diz que ela correu direto para os pés de Jesus. E quando ela encontrou o lugar, a Bíblia diz que ela começou a chorar sobre os seus pés, e as suas lágrimas caíam sobre os seus pés, e ela pegava o seu cabelo e enxugava os pés de Cristo, e derrubava um unguento sobre os seus pés. A Bíblia diz que aquele fariseu então pensou no seu coração: se este fosse profeta, ele bem saberia quem é essa mulher. A Bíblia diz então que Jesus, conhecendo o seu coração, primeiro ele traz uma parábola a respeito dos devedores, quem deve mais, quem foi mais perdoado. Depois ele olha para Simão, o fariseu, e diz: olha, Simão, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para os pés, mas desde que ela chegou, ela não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Oh Espírito Santo de Deus,
não sei se já disse isso aqui, se disse faz muito tempo atrás. Havia uma tradição na casa dos hebreus de que quando você recebia visita, próximo à porta ficava uma bacia com água, e aquele que era o que fazia o convite recebia os seus convidados lavando seus pés. Era um sinal de honra, e também pelo fato que eles caminhavam muitas distâncias a pé, e os seus pés sempre estavam sujos, às vezes até cheirando mal, porque eles dividiam o mesmo caminho com os animais. Então era uma tradição, e Jesus estava dizendo: eu cheguei aqui e você não me honrou, os meus pés estavam sujos, estavam, porque ela já tem lavado com as suas lágrimas, ela achou o caminho para os meus pés, e ela está derramando a sua alma diante de mim. Não me interrompa. Eita glória! Espírito Santo de Deus, você ainda conhece o caminho para os pés de Jesus? Você ainda tem encontrado o caminho para os pés de Cristo? As suas lágrimas ainda têm regado os seus pés? Eu me lembro que há uma semana atrás eu vi o pastor falando ontem, e eu trouxe isso à minha memória, e Deus me despertou também pela madrugada, próximo às 3, era 10 para as 3 da manhã, e eu levantei e eu fui para os pés do nosso Senhor Jesus, como muitas vezes Ele já fez isso, e eu fui orar, e eu fui falar com Deus, e eu me lembro que eu comecei a chorar, e tinha alguns momentos, irmão Robinho, que eu não conseguia falar, e eu passava minutos e minutos chorando, e eu já comecei a encharcar um pouco da minha cama e um pouco do chão, e eu queria abrir o guarda-roupa para pegar o lencinho. Eu tenho alguns lencinhos como esse, inclusive esse aqui eu peguei aqui na igreja, numa ministração passada, e eu tenho alguns lencinhos no meu armário, mas eu não queria abrir a porta para não incomodar a minha esposa, para não fazer barulho. A minha menina de vez em quando ela acorda de madrugada e vem para a cama, ela estava na cama, e eu fui bem cauteloso, e eu vi que a porta do banheiro estava entreaberta, era mais fácil. Eu fui no banheiro, peguei um rolo, peguei bastante papel, e voltei para a oração, e chorei. E depois de alguns minutos aquele papel estava encharcado, eu já não conseguia mais usar, já não era mais viável. Eu levantei, fui, peguei mais um pouco de papel, um pouco mais agora, e voltei a orar, e mais uma vez encharcou, já não tinha mais espaço, e eu voltei pela terceira vez, e pela terceira vez foi encharcado mais um tanto de papel. Pastor, você está dizendo isso para dizer que ora mais do que nós? Não, eu oro muito menos do que muita gente por aí, mas eu estou dizendo para você entender que Papai do céu está clamando e está nos chamando, dizendo: venha aos meus pés, venha aos meus pés, venha aos meus pés. A necessidade do nosso tempo, da igreja do Senhor, estar aos pés. Oh Espírito Santo de Deus, planos nós fazemos para tudo na nossa vida. Quando nós fazemos uma viagem, nós planejamos tudo antecipado, preparamos tudo, mas não temos planejamento para estar aos pés do Senhor. E hoje pela manhã, quando nós estávamos sentados na escola dominical, e eu pensando e meditando naquilo que estava sendo ensinado, e eu pensava nisso, nós precisamos criar cronogramas de oração, fazer planejamentos de oração, planejamentos pessoais. Você precisa estabelecer uma vida de oração, você precisa estabelecer um tempo de oração, você precisa estabelecer um dia para você jejuar. Nós precisamos colocar em planejamento, como a gente planeja tudo na nossa vida social. Está na hora do nosso espiritual ser planejado, está na hora da gente ter um tempo com Cristo. Esse tempo é meu e o Senhor não é de mais ninguém. Nesse tempo eu não tenho compromisso, meu compromisso é com o meu Senhor. Nesse tempo eu não quero ver nada, eu só quero ver os pés do meu Senhor. Eu só quero me derramar diante dele. Papai do céu está convidando as almas: venha aos meus pés. Oh, Espírito Santo de Deus nos convida.
a desenferrujar esta arma, a tirar a poeira dela e a começar a usar outra vez. Ferramenta poderosa é esta, arma poderosa é esta. Eu tenho certeza que se nós interrogarmos cada um dos que estão aqui nessa noite, todos nós vamos ter uma experiência no mínimo com Deus, que foi alcançada e conquistada através da oração. Eu tenho certeza que nós fizéssemos, está na moda hoje, um podcast, e te interrogasse por uma hora, você teria uma hora de histórias para falar a respeito de mudanças que você teve na sua vida através da oração. Papai do céu está falando conosco aqui nessa noite, porém esta ferramenta tem que ser contínua. Esta ferramenta tem que ser usada continuamente, dia após dia. Falei do planejamento e do cronograma. Ele tem que ser diário na nossa vida. Ana foi para a oração. Quando eu olho para a vida de Ana e para a sua decisão, para a sua atitude, sabe o que eu acho lindo nela? Que ela estava incomodada com a situação. E o seu incômodo começou a ser refletido em atitudes, o seu semblante caía. Ela não estava comendo mais. Só que quando ela vai para a oração, ela está transformando o seu incômodo em clamor. Ela está transformando a sua insatisfação em oração. E o Espírito Santo falava ao meu coração dentro disso, que é o tempo para nós fazermos isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas coisas nos incomodam, mas poucas delas são transformadas em oração. Muitas coisas nos entristecem, mas poucas delas são transformadas em clamor. Papai do céu está te dando um conselho aqui nessa noite. Transforma essa insatisfação em oração. Transforma essa tristeza em clamor. Se for para usar essa aflição de alguma maneira, usa ela transformando ela em lágrimas nos pés do Senhor Jesus. Oh glória! Oh glória! Até quando você vai ficar demonstrando essa insatisfação com essa situação? Transforma em clamor, transforma em oração, transforma em lágrimas. Oh glória! Só assim você receberá a resposta. Eu vejo que se ela tivesse ficado incomodada o resto da sua vida, ela teria vivido uma vida depressiva, uma vida triste, uma vida batida, mas no dia que ela transformou em oração, eita glória, a sua vida mudou. Eu quero te convidar a transformar esse teu problema em oração. Eu quero te convidar a transformar essa tristeza profunda na tua alma em oração. Eu quero te convidar a transformar essa mágoa que você tem aí em oração. Transforma esse rancor que você está arrastando já por alguns anos em clamor, em oração. Deposita nos pés de Cristo. Ah, como nós ouvimos isso. Deposita nos pés de Cristo. Deposita nos pés daquele que realmente pode mudar a sua vida. Oh, glória! Às vezes reclamamos para um e reclamamos para outro, choramos para um e choramos para outro, e Papai do céu está dizendo: vem aqui nos meus pés e você vai ver que vai ser diferente. Oh glória! Não tem coisa mais linda do que saber que você está sendo ouvido por Ele. Eu trouxe este ponto aqui porque no versículo 19, estamos já caminhando para o final. E levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram para a sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sabe o que eu acho mais lindo? A parte mais linda da oração é claro que é essa.
é você saber que você está sendo ouvido. Eu ouvi isso numa oração aqui nessa noite. Como é lindo você saber que você está sendo ouvido. A W12 ele fala a respeito da oração e ele fala duas coisas bem interessantes. Quando ele fala de oração, ele fala: ore, 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 até que você realmente comece a orar. Eu falei isso com os jovens lá numa aula dos jovens. Ore, 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 até que realmente você comece a orar, até que realmente você passe dessa atmosfera e esteja ligado com Deus. Fazendo um paralelo com a brilhante mensagem que o pastor ministrou ontem aqui, é como você entrar na sala do banquete, mas você precisa sentar na mesa. Eu orar e não alcançar o Senhor é como se eu entrasse na sala do banquete e ficasse de pé, olhando a mesa ser servida. Mas Jesus quer que a gente vá até o fim, entre e sente. Quando se fala de vida de oração, ou de oração não é diferente, não é aquela oração robótica e mecânica que sai aleatória dos seus lábios. Este é o começo da oração. Geralmente a gente começa assim. Mas insista até que você saia dessa atmosfera, até que você não se lembre mais que está num banco de uma igreja, até que você não se lembre mais que você está no pé da sua cama, até que você não se lembre mais que está dirigindo o seu carro. Eu já contei essa experiência que o pastor falou ontem. Sabe quando você sai de um ponto de partida dirigindo e vai falando com Deus, e você chega no destino e nem se lembra como chegou ali, porque você foi falando com Deus, é como se Deus tivesse conduzido por todo o caminho. É porque você saiu dessa atmosfera e chegou a uma atmosfera celestial. É que porque você não entrou apenas na sala, mas você sentou na mesa. Oh glória! O segundo ponto que a W12 diz é: ore até que você seja ouvido. Vai orando. Como que você sabe que foi ouvido, meu irmão? Quando você tem a resposta e o Senhor se lembrou dela. Eu tenho tantas experiências de oração, mas eu nunca me esqueço de uma que eu acho que é a mais simples de todas. Eu considero a mais simples, mas me marcou porque foi a minha primeira experiência de oração. Eu ainda era menor aprendiz numa empresa lá em Vargem Grande, numa empresa de tecelagem. Eu trabalhava lá como menor aprendiz de elétrica, que naquela época, meu irmão, era terra sem lei, né? Hoje tem muita coisa de segurança em empresas, mas naquela época era tudo a Deus dará. Eu tinha 15 anos de idade e eu fazia a iluminação dos setores. E era alto a escada, era uma escada de alumínio que se abria. Ela terminava como uma altura dessa igreja, mais ou menos, cerca de 5 metros. E eu lembro que eu tinha pavor de altura. Eu olho para o Robinho postando aquelas imagens lá do nosso grupo, naquela altura, fazendo um rapel de 30, 40, 50 metros. Eu lembro que eu subia na metade da escada, eu muito novo ainda, e não ficava ninguém, não tinha ninguém acompanhando, não tinha cinto de segurança, não tinha nada naquela época. E quando eu chegava no meio da escada, eu olhava para baixo. Irmão, a altura é uma coisa linda, né? Porque você olha de baixo para cima, aí você fala é baixinho. Quando você está lá em cima e olha para baixo, parece que dobra a altura. E eu olhei do meio da escada, eu olhei para baixo e eu temia. Eu falei, meu Deus, eu olhava para cima, ainda faltava uma altura assim para chegar na luz. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu vou chegar lá? E eu olhava para baixo, olhava para cima, e eu me lembro que eu desci da escada e fui para o banheiro e coloquei o meu joelho no chão. E eu falei, Deus, me dá autoridade, me dá ousadia, me dá coragem. Foi uma oração simples, irmão Ismael. Mas quando eu voltei, eu subi na escada, eu fui até o final e olhei para baixo. Eu achei que ficou até perigoso, porque eu fiquei corajoso demais. E eu ficava andando, pulava de um lado para o outro, por cima da escada, e mexia na luminária, tomava uns choquinhos lá em cima, e Deus sempre guardando. Mas eu passei aquele dia e voltei para casa e fui dormir com um pensamento, irmão Eliel: como é bom saber que você está sendo ouvido. Como é bom saber que você fala e não fala ao vento, mas você fala a um Deus que te ouve. Eita glória!
Eu não tenho esse hábito não, mas olha para esse crente que está do teu lado aí e fala para ele: continua, porque ele está te ouvindo. Continua, porque ele está te ouvindo. Ele está ouvindo, ele está ouvindo, ele está ouvindo. Eu quero trazer essa mensagem ao seu coração nessa noite. Ele ainda está ouvindo, ele continua te ouvindo. Persevera na oração, persevera no clamor, continua derramando as suas lágrimas. Mais tempo ou menos tempo, a resposta vai chegar. Deus vai mudar essa história. Continua. Persista. Foram 21 dias que Daniel orou até ele saber que estava sendo ouvido. Ele orou 21 dias até que o anjo apareceu para ele e falou: Daniel, acalma, porque ele te ouviu desde o dia que aplicou o teu coração. Ore até que você saiba que está sendo ouvido. Quando eu meditava nessa palavra nessa tarde, o Senhor me trouxe isso aqui ao coração. Podemos dizer que a oração é o ventre gerador de milagres. Se nós estamos falando de maternidade, nós podemos dizer que a oração é o ventre que gera milagres. Oh glória! Oh glória! Sabe por que eu estou aqui, meu irmão, minha irmã? Porque eu fui alcançado pelas orações de alguém. Oh glória, já contei a minha história aqui. Alguns irmãos, eu não vou contar porque ela é um pouco mais longa, mas desenganado, ainda recém-nascido, com pouco tempo de idade, mas a oração me alcançou lá naquele hospital que eu estava, e hoje eu estou aqui. Deixa eu te comentar uma coisa que talvez você já saiba, mas você precisa ser lembrado outra vez. Você está aqui porque foi gerado um milagre através de oração na sua vida. Você só está aqui nessa noite por causa dos milagres gerados em oração. Não foi sorte, foi oração. Não foi coincidência, foi alguém que dobrou o joelho lá. Não foi força do destino, foi alguém que derramou lágrimas ao teu favor. Ah, se não fosse aquelas lágrimas. Oh, Espírito Santo de Deus, está falando forte ao meu coração aqui nessa noite. Ah, se não fosse aquelas lágrimas. Louve a Deus. Estamos falando de mãe, pela mãe que você tem e que derramou as suas lágrimas por você. Como nós já ouvimos tantos e tantos testemunhos aqui, lágrimas que muitas vezes não foram vistas por você, mas foram coletadas uma a uma pelo Espírito Santo e depositada aos pés do Senhor no seu trono. Nós estamos aqui porque alguém chorou por nós. E sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite? Agora são as nossas lágrimas. Agora são as nossas lágrimas que devem molhar os pés do nosso Senhor. Está vindo uma geração difícil. Está vindo uma geração que vai passar por tempos difíceis. E agora vai ser as nossas lágrimas que precisam molhar os pés do nosso. Agora devem ser as nossas lágrimas. Oh glória!
Mas fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, porque uma das coisas maravilhosas e que são inexplicáveis é que, diferente do choro lá de fora, que está ligado sempre à dor, ao sofrimento, e que depois do choro sempre você está mais pesado, quando você chora aos pés dele, você sempre sai mais leve, confiante, esperançoso, sabendo que mais tempo ou menos tempo ele vai agir em seu favor. Eu falei para vocês de uma experiência que eu tive na semana atrás, e eu recebi um milagre extraordinário de Deus, após aquelas horas de oração, que no tempo certo eu vou compartilhar com vocês. Mas Deus continua ouvindo orações. Oh glória, ainda há resposta de Deus através da oração. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração juntamente com toda a igreja. Eu sei, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes o inimigo levanta barreiras, incômodos, ele trava-nos para não orar. E nessa noite eu quero fazer uma oração para que Deus destrua todo esse impedimento. Você que não tem mais força para orar, vai começar a orar de novo em nome de Jesus. Você que não tem o hábito de orar, vai ser incomodado pelo Espírito Santo e vai orar em nome do Senhor Jesus. Oh glória, homens e mulheres de oração, Deus vai levantar nesta casa homens e mulheres de oração. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e querido Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui nessa noite. Queremos render a nossa gratidão ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra. Queremos render a nossa gratidão ao Senhor, meu Deus, mais uma vez, pelas lágrimas que foram derramadas em favor da nossa vida, e o Senhor atendeu as lágrimas, e por isso nós estamos aqui. Pai querido, Pai amado, nós entendemos que agora é a nossa vez. Por isso, levanta homens e mulheres nesta casa, meu Deus, para orar. Desperta pelas madrugadas, desperta durante os dias. Pai querido e Pai amado, eu oro para que caia por terra todo impedimento, tudo aquilo que tem se levantado, meu Deus, com poder contra a Tua igreja, para que não viva uma vida de oração, seja destruído em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, que as lágrimas dos Teus filhos sejam derramadas aos Teus pés. Pai, aquele que esqueceu o caminho dos Teus pés, lembra ele, lembra ela, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca em nossos corações. Essa é a nossa oração, meu Deus, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Nessa noite, que ainda não segue a Deus ou está afastado dos caminhos do Senhor, oh glória, nessa noite Deus te dá a oportunidade de voltar para os seus caminhos. Ei, você é fruto de oração, e você só está aqui porque alguém derramou lágrimas pela sua vida. Se você quer reconciliar com Jesus nessa noite, levanta a sua mão e nós vamos orar por você. Hoje é a oportunidade que Deus te dá para voltar para os seus caminhos, para receber Ele na sua vida. Hoje pela manhã tivemos a grata surpresa de uma salvação de uma alma na escola bíblica dominical.
E eu creio que Deus vai continuar salvando. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus na sua vida? Deus te dá a oportunidade. Tem alguém? Se não há, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Os pés do Senhor Jesus. Ana encontrou o caminho da vitória e nós também encontramos. Que Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Jonathan. Nós vamos encerrar o nosso culto. Quantos irmãos não participaram da ceia hoje? Dê um sinal para nós.